Então a gente está na série chamada O Maior Campo de Batalha da História, que é a nossa mente. E o tema hoje simplesmente é ansiedade. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Que é isso? Quem nunca? Rapaz, você me apresenta alguém. Eu tinha um amigo meu que era muito zen. Além de ser zen, ele ainda fumava maconha. Quem que é? Expõe. Ele tá aqui no culto, não, nada a ver. Levanta, Jorginho. Aí vai que tem um Jorge mesmo aqui. Só que ele era um cara ansioso. Era um cara extremamente ansioso. Porque isso não tem nada a ver com o teu fator externo, é interno. E a gente vai aprender um pouquinho aqui como a gente lidar com isso. O que a palavra de Deus fala sobre isso, sobre ansiedade? Como que eu vejo isso na prática? Como eu venço isso? Como eu aplico a palavra de Deus para me tornar mais forte? E é muito legal. E a gente começa aqui no Salmo, sempre que eu amo esse Salmo aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a tua cidade, a tua empresa, a tua fortaleza, em vão você fica acordado durante a madrugada, pensando sobre ela. Inútil é você perder o teu sono por conta do que vai acontecer amanhã. Inútil é você se levantar de madrugada preocupado, não conseguir dormir, repousar tarde, acordar cedo, batalhar, lutar. Pois aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Essa palavra é demais, cara. Se qualquer coisa que você tiver que absorver hoje da pregação aqui, tiver que focar, porque às vezes é muita coisa que a gente acaba trazendo. Aqui, ó, gruda aqui, ó. Gruda aqui, ó. Bate foto, pega depois na internet, vai, gruda aqui, medita em casa. Essa palavra me choca. Toda vez que eu leio ela, eu meio que parafraseio, isso me choca. Segundo o conceito científico, a ansiedade é uma experiência humana mental que ela vai envolver sentimentos de nervosismo, preocupação e desconforto. A ansiedade, ela é frequentemente associada a uma parte da nossa ativação do cérebro, da amígdala, é uma estrutura cerebral, onde que a gente fica reativo. E isso é normal, isso é natural. Deus fez assim, para que diante de um desconforto é lançado uma semente de medo, e a partir dessa semente de medo que é lançada, a gente tem ali o hipotálamo, que é uma outra parte ali, que começa a produzir hormônios, como estresse, como cortisol, como adrenalina, se preparando para a batalha, se preparando para aquele acontecimento. Isso é normal, Deus criou isso, para que você identifique o problema, identifique o perigo e se arme para aquilo. E aí a gente tem o córtex frontal no nosso cérebro. Esse córtex frontal, ele é justamente aquilo que regula o equilíbrio, para que esse medo que você está sentindo, essa preocupação, ela não seja exacerbada, não seja exagerada. Ele controla isso para que seja equilíbrio, para que seja equilibrado. Só que quando isso, de alguma forma, foge do controle, esse órgão, essa parte do teu cérebro que foi feito para isso, ele não consegue mais agir em equilíbrio. E aí começa a ansiedade excessiva, perda de sono, e aí você começa ali de alguma forma a depressão, porque é quase uma coisa posterior à outra, e aí você começa o medo excessivo, porque isso já fugiu do controle. E aí, segundo a Bíblia, segundo o meu conceito, que Deus me inspirou, o Espírito Santo, e você vai entender o porquê, a ansiedade excessiva, medo, pavor, aquilo que não te deixa você ser quem você é em Cristo e Ele ser quem é você em você, é nada mais, nada menos que uma confusão mental, anota isso, é a confusão mental causada pela insegurança paterna. A ansiedade, segundo a visão bíblica, é a confusão mental causada pela falta ou pela insegurança de paternidade. Antes de você entender o que é insegurança paterna, eu vou te trazer o que seria a confusão mental. Muitas das vezes, seja você, seja Satanás, ele projeta a sua mente atual para que ela viva num tempo que ainda não existe. Para pensar comigo. Um tempo esse inseguro, incerto.
E é por isso que ele também não existe. E aí ele gera essa confusão mental na tua mente daquilo que é real, ou seja, que é presente, frente àquilo que é fictício, futuro. Existe uma confusão na tua mente. O teu cérebro fica, isso é real ou é fictício? É real ou é fictício? É real ou é fictício? Então, exatamente, a ansiedade nada mais é que a confusão mental causada pela insegurança paterna. Agora a gente vai a Mateus 6,24. Você pode acompanhar ele comigo? Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, inquietos, quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com sua preocupação, aquilo que você está ansioso, acrescentar uma altura sobre a tua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, nem toda a sua glória se vestiu como a qualquer deles. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã ela é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis ansiosos ou inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou como nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, ou seja, aqueles que não tinham fé. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, mas buscai primeiro, gravem isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, não fique preocupado pelo dia de amanhã, basta ser o dia cada mal. Deus cuidará de si, tudo isso vai se cuidar. O que Jesus estava trazendo aqui era justamente mostrar para aquele povo naquela época que o fato dele estarem focado no tempo fictício, naquele tempo futuro que não existia ainda, estava atrapalhando a relação deles no presente e automaticamente gerando uma mente confusa e uma insegurança paterna. Você vê que toda hora Jesus estava falando aqui, vosso Pai tem cuidado de você, lembrando a eles, o vosso Pai vai prover todas as coisas, o vosso Pai vai te dar todas as coisas, fique tranquilo, você não vale muito mais do que essa erva aqui que você está caminhando, correndo ali no bosque, no Parque Barigui, que você pisa em cima dela, e eu não deixei de nutrir, você acha que eu vou deixar você morrer desse jeito? E Deus está trazendo para a atualidade aquilo, mostrando justamente por isso que Deus, o Espírito Santo ministrou no meu coração, dizendo, a ansiedade, segundo a Bíblia, nada mais é que confusão mental, causada pela ausência, ou pela falta, ou pelo você não identificar a paternidade que você tem. Aquilo que eles estavam vivendo ali atrás era exatamente o que a gente vive hoje. Quando você lê essa passagem aqui, ele está falando de finanças, que é a maior coisa que incomoda a gente, de ansiedade. Estou dizendo alguma besteira? Estou falando de alguma besteira? Emprego, trabalho, finança, o que vai ser meu futuro, o que eu estudo, o que eu não estudo, para onde que eu vou? E quando você lê essa passagem, Jesus está falando de finanças, dinheiro, money, mufufa. Tanto que ele compara ali, não tenha dois senhores. Deus e Mamon. Mamon é o Deus que rege o Deus do dinheiro desse mundo. Preste atenção. Tudo isso que você está ouvindo hoje eu falar aqui, Salomão já falava o seguinte, lá em Eclesiastes 1:9. Não tem nada novo debaixo da terra. Tudo um dia já foi ou já aconteceu. Tudo que você vive hoje, não tem nada novo acontecendo. Então, tudo que você e eu estamos vivendo, não tem nada novo. Isso já aconteceu lá atrás. Então, serve de exemplo para a gente, para que a gente coloque em prática e a gente pegue com os erros que aconteceram, com os acertos, e sejamos malandros. Escutamos conselhos e dicas para Jesus falar, eu já orientei o povo a caminhar desse jeito. Eu já orientei o povo a andar desse jeito. Preste atenção.
por conta da tua insegurança, da nossa insegurança paterna, você até sabe quem ele é, mas você não sabe quem ele é. Pela insegurança paterna de você não saber exatamente quem é seu pai, você até sabe quem ele é, mas você não sabe quem ele é. Rafael, isso é uma calúnia. Isso é uma blasfêmia. Você não me conhece. Quem é você? Eu sabia que você ia botar as garrazinhas um dia de fora. Você não me conhece. Quem é você para falar isso de mim? Quem é você para falar da minha relação com meu pai? A minha relação com meu pai. É demais. A verdade é que você tem que calmar um pouquinho, baixar um pouquinho a bola, porque eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para poder te ajudar, semideus. Eu estou aqui para poder alinhar as coisas no Espírito Santo e não para apontar para ninguém, porque antes da palavra chegar aí, ela chega aqui. A verdade é que muitas pessoas conhecem muito a Bíblia, pregam demais, cantam demais, vêm todo dia, ofertam demais, dão dízimo demais, mexem demais com igrejas, com marcha para Jesus, mas no fundo elas são salvas cumprindo rituais. Anota isso. São pessoas salvas apenas cumprindo rituais. É o que mais você vê. 90% das igrejas hoje são pessoas depressivas e ansiosas no nível que isso domina a vida dela de uma forma. E eu tenho que te passar o que o Espírito Santo ministrou para mim. São salvas cumprindo rituais. Apenas isso. São salvas vindo para a igreja, cumprindo rituais. Porque elas não entenderam a paternidade ainda dela. Elas não entenderam ainda que ela pode mergulhar. Sabe, ela pode de uma forma, sabe, ir profundo, se largar. Cara, mas a conta está batendo amanhã. Jesus, eu fiz tudo certo, a administração está tudo certinho. Eu fiz a conta. Eu não gastei mais do que eu podia gastar. Eu estou indo equilibrado. As coisas não estão acontecendo. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou largar na tua mão. Eu não vou morrer por conta disso. A gente não chega a esse profundo de relacionamento, de se largar, de estar submerso pela água do Espírito Santo e se largar nele. Exatamente se largar nele. O que vai dizer para mim, não para mim, desculpa, porque eu não tenho nada a ver com a tua vida, mas o que vai dizer para o mundo natural e para o mundo espiritual, se você é uma pessoa que tem preocupações, ótimo, normal, a tua amígdala, ali ela lançando essa preocupação para que de alguma forma hormônios sejam gerados, para que você fique atento a situações de perigo. Não sou eu, porque eu não tenho nada a ver com a tua vida. O que vai dizer se você de alguma forma vive uma vida normal, gera preocupação, tem medo, ou que você está mergulhado nisso a ponto disso atingir aquilo que você crê, automaticamente minando a tua fé, é você mesmo. Você sabe que você não se engana. Você sabe que você não consegue se enganar. Você engana a tua mulher, você engana teu marido, você engana teu filho, você tenta se enganar, mas você sabe que lá no fundo aquilo está acontecendo, aquilo está gerando, aquilo está tocando, e nada foge de você mesmo e de outra coisa, o Espírito Santo que está dentro de você. Ainda que eu subir ao mais alto monte, descesse ao mais profundo vale, lá você estaria. Você sabe dentro de você. Então o que vai mostrar para o mundo espiritual e para o mundo natural a tua maturidade de paternidade não sou eu, e nem quero saber da tua vida, eu já tenho muita coisa para resolver da minha, é você mesmo e a tua relação com o Espírito Santo. Ele vai apontar se aquilo está te atolando ou aquilo é simplesmente uma preocupação normal de um ser humano. E aí a gente entra exatamente naquilo que a gente falou semana passada. Você, quando está atolado, você não consegue mais viver pela fé. E automaticamente você não vivendo pela fé, você desalinha aquilo que você, lembra disso? Crê com aquilo que você pensa e com aquilo que você solta para o mundo espiritual através da tua boca. É um desalinhamento. Porque justamente foi minada a tua fé. Então você desalinha o que você crê com aquilo que você pensa e com aquilo que você solta, conforme Deus fala a teu respeito.
Exatamente o que aconteceu. Tudo aqui que a gente tem explicado para vocês. Não é nada novo. A Bruna vai contar uma história para você bem legal que eu amo. Que aconteceu lá atrás. Sobre como foi tratada essa questão de ansiedade. Vamos trazer um personagem que a gente ama para contar e para tentar ilustrar um pouco dessa questão da ansiedade e como as coisas e como o Satanás ele vai agindo muitas vezes de maneira sutil. Eu acho que isso é muito importante que foi falado, né? Que o Rafa trouxe do seguinte questão. Gente, quando a gente deixa de saber quem Deus é e que Deus é nosso Pai, você começa a ter medo de um futuro. Por quê? Porque se você sabe que Deus é o teu pai, Jesus veio apresentar ele como pai, e um pai de amor, e um pai, porque assim, tá bom, eu tive um pai, Bruna, mas eu tive um pai austero, eu tive um pai distante, eu tive um pai que eu nem conheço meu pai. Então, quando você chega para mim falar que Deus é pai, é difícil para eu entender Deus como pai, porque o pai que eu vi foi um pai ruim, e agora? Como é que eu faço? Difícil. E aí você começa a transferir as experiências ruins que você teve com o teu pai daqui para o teu pai de lá. Só que ele diz que a Bíblia nos conta que o pai de lá, ele é um pai que ama com amor ágape, que a gente falou desse amor durante 5 semanas, que é um amor sacrificial e um amor sobrenatural. E aí você começa a ter a tua mente inundada por essa característica de Deus como pai, um pai de amor, um pai sobrenatural, um pai que foi capaz de enviar o único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E ele fez isso porque ele me amou. Caramba, peraí. É esse Deus que é meu pai, é esse Deus que me ama, é esse Deus que não me abandona, que está comigo se eu subir, se eu descer. É esse Deus? Como é que eu vou ter medo do futuro se é esse Deus que está comigo? Se é o Deus criador do céu e da terra que está comigo? Então, Satanás ele é malandro, ele vai suprimindo a identidade paterna, sabe? Ele vai tirando, você é amado? Será que você é realmente amado por Deus? Porque olha o que você está passando. Isso que você está passando talvez seja um sinônimo que você não é tão amado assim. E conforme ele vai tirando isso, ele vai gerando o quê? Medo do futuro. Porque, caramba, Deus realmente talvez seja não meu pai, mas pai de outra pessoa. Talvez me ame, mas não me ame tanto assim. Então você começa a gerar o quê? Ansiedade por falta de identidade paterna. Porque quando você está firmado na tua identidade paterna, peraí, Deus é meu pai, ele está comigo, ele está no meu futuro. Por que eu vou andar ansiosa se Deus está comigo? Não. É o tipo de pensamento que manda a ansiedade embora. E uma história maravilhosa, a história de Ana, uma história do Antigo Testamento que está lá em 1 Samuel. E o capítulo 1 ele começa dizendo o seguinte. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Caramba, Bruna, que bacana, não entendi nada. Por que você trouxe esse versículo? Qual é a explicação por trás disso? Desnecessário, talvez, talvez. Mas a gente tem que lembrar, gente, que todas as coisas que estão na Bíblia, nada é por acaso. A gente sempre fala isso, porque às vezes quando a gente lê um trem desse, você fala, gente, desnecessário, versículo 1, podia ter feito direto do 2. Não tinha necessidade, mas tudo bem. E aí você começa a pensar, nada tá por acaso, nenhuma vírgula, nenhum grão tá ali por acaso. Por isso que cor, número, nome, tudo tem significado. E hoje a gente vai entrar no significado dos nomes ali. Eucana era o marido de Ana, maravilhoso, Eucaninha. E Eucana significa Deus possui ou Deus criou, que era filho de Jeroão, que significa aquele que mostra piedade, que era filho de Eliú, que significa ele é o meu Deus, que por sua vez era filho de Tou, humilde, que por sua vez era filho de Zuf, que significa favo de mel, ou seja, toda a genealogia do marido de Ana aponta para Deus. Todos os homens específicos, homens citados ali na genealogia, falam sobre características de Deus. Por isso, toda vez que a gente lê Antigo Testamento, você tem que pensar o que desse Antigo Testamento está apontando para o Novo, porque eu vivo na Nova Aliança. Mas o Velho Testamento ele está ali para me ensinar. Então, qual que é a vírgula de Cristo? O que aponta para Jesus? O que aponta para Deus? Então, Eucana ali, ele era uma figura que apontava para Deus, porque todos os nomes de toda a genealogia são características de Deus. O Deus que criou, o Deus que é presente, ele é o meu Deus, favo de mel, algo que é doce, algo que é suave. Então, beleza, sabemos que Eucana é uma figura nessa história que aponta para Deus. Versículo 2. E este tinha 2 mulheres, tá? Daquela época estamos falando de outra cultura, tá? Vamos deixar isso claro aqui, que hoje é monogamia, galera. Monogamia, galera. Tô brincando. E este tinha 2 mulheres. Uma delas era Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha.
E, gente, falando de cultura, naquela época, uma mulher ela não era bem-sucedida porque ela era uma grande empresária, uma professora incrível, uma dona de casa excelente. Ela era bem-sucedida porque ela era mãe. Ponto. A maternidade era o 100% da vida da mulher. Então, se ela não fosse mãe, se ela não engravidasse, se ela fosse estéril, era como se ela fosse fracassada. Acabou para você. E Ana era essa mulher estéril. E tinha uma outra mulher casada com o marido dela que tinha filhos. Caramba! Então ela passava por isso. E olha o que acontecia com essa rival. E a sua rival, Penina, excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele, falando de Eucana, de um sacrifício que ele fazia todo ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Então você imagina, Penina, cheia de filho, olhando para a cara da outra esposa, porque a Ana era a preferida, depois a gente vai ver, e aqui, ó, ninando um bebezinho, tô chorando, Eucaninha, a cara do pai, gente, olha que coisa maravilhosa, segura aqui, Ana, olha como é a cara do Eucana, lindo, né? Os olhos do pai, gente. Ai, tô sentindo um chute aqui, já tô grávida de novo. Então, é difícil para você, né, não ser mãe, caramba, complicado, né? Ai, nossa, mas eu vou te falar. Não tem... Ó, chamou mamãe, sou eu vou lá. Então, assim, você imagina o tempo todo Penina lançando coisas, palavras na mente de Ana. E Penina ali era uma voz que aponta para a voz de Satanás na nossa vida. Para aquela voz que vem na nossa mente. E quantas peninas são usadas na nossa vida para nos lembrar que a gente é incapaz, que não deu certo, que a gente é fracassado. Olha a vida que você tem e você vai minando a tua mente. E era isso que Penina fazia com Ana. Minava a mente de Ana. Minava a mente de Ana. Gerando o quê? Ansiedade. Olha o que acontecia com Ana. Por isso, por conta disso, por conta dos pensamentos que Penina lançava, ela chorava e ela não comia. Ou seja, qual que é a consequência de uma vida assim? Uma vida triste. A Ana tem a alegria dela completamente roubada. E aí ela não comia. Só que o que ela não comia? Olha o que ela não comia, porque eu não vou contar a história inteira hoje. Mas Eucana, ele fazia um sacrifício. E desse sacrifício tinha uma parte que era para a família comer e ele dava a melhor parte para Ana. Porque a Bíblia, depois a gente vai mostrar um pouquinho lá na frente, e Eucana dava o melhor para Ana porque ele amava Ana. E Eucana aponta para o pai. Então a melhor parte era de Ana porque ele amava Ana, só que ela não comia. Ela não usufruía da bênção que ela tinha porque ela não conseguia olhar para a bênção, ela olhava para aquilo que estava faltando. E eu acho que isso acontece muitas vezes na nossa vida. Quantas vezes, para pensar, que a gente não usufrui daquilo que Deus já te deu por você estar focado naquilo que você não tem. Naquela necessidade, eu quero um filho, eu quero um filho. Calma. Olha tudo que você já tem à tua volta. Olha quanto de bênção que você talvez não está conseguindo aproveitar por estar focando teus olhos na falta que você tem. Ai, mas eu queria comer no restaurante X, fazer uma viagem e tal. Olha para tua filha perfeita dentro de casa. Sabe? Olha a mulher valorosa que Deus colocou. Calma, você está focado naquilo que você não tem. Vamos focar nas bênçãos de Deus para que você comece a conseguir usufruir aquilo que Ele já te deu? E aí diz o seguinte, Eucana sacrificava, dava porções a Penina e a todos os filhos e filhas, era coisa grande, gente. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque a amava, embora o Senhor tivesse lhe cerrado a madre. E olha que coisa maravilhosa. Ele dava o melhor para Ana. Quem que Eucana representa nessa história? Representa Deus, representa o teu pai. Ele estava dando o melhor, mas ela não conseguia olhar, porque a mente dela estava tão inundada pelas mentiras de Penina. Sabe aquelas pessoas que é pior você conversar com a pessoa ela te deixa mais ansiosa do que... Você vai falar um problema para ela fala, realmente, gente do céu, não sei o que você faz, não. Ah, separa, porque o que teu marido... Eu não perdoava. Eu? Jamais. Então ela te deixa mais ansiosa do que você estava antes. E aí diz o seguinte, que... Olha que legal. Então Eucana, o seu marido, chega para Ana e fala, por que você chora? Por que você não está aproveitando a bênção que eu estou te dando? Ana, eu te amo. Ele falou, ele dava a melhor parte porque ele amava. E por que está mal o teu coração? O coração fala para a gente da nossa alma, da nossa mente. Por que você está tão mal? Olha o que ele responde para ela. A gente pode achar até meio presunçoso se a gente lê no mundo natural, tipo, o marido olhar para a mulher e falar isso. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Você fala, gente, machista. Não. Mas a gente tem que encarar pela perspectiva espiritual do que o texto quer dizer.
Eucana, ele era a figura do próprio Deus, olhando para Ana e dizendo: você está olhando para o lugar errado, você já tem tudo o que você precisa, porque você me tem. Isso é suficiente. Eu preciso te lembrar nessa manhã que você e Deus são maioria, que você já pode sair daqui em paz, feliz, usufruindo as bênçãos que você tem, porque independente da tua necessidade, independente das mentiras que Satanás tem colocado na tua mente, você já tem tudo que você precisa, porque você já tem Deus. E ele foca, eu não sou eu melhor que 10 filhos. Você está focado nos filhos, mulher, você está focado na bênção. Foca em mim. Olha o que o Rafa leu, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Óbvio que Deus quer acrescentar todas as coisas. E quando Jesus bradou, está consumado, está consumado para todas as áreas da tua vida. Mas a gente às vezes foca no milagre, eu busco o milagre, quando Deus está falando, olha para mim, olha para mim. E a gente viu aqui exatamente uma personagem que, por falta de identidade paterna, por falta de olhar para o lugar certo, ela teve pensamentos que foram colocados por pessoas de fora, trazendo tristeza e ansiedade. E a gente vai ver como que a gente pode, então, combater essa realidade. A verdade é que Ana, ela estava, conforme eu falei, salvo, cumprindo rituais. Você já conheceu alguém assim? Já? Salvo cumprindo rituais? Para a igreja todo domingo. É quase tipo aquele é o crente que vem, senta, levanta, curte, pula, oferta e sai. E é isso que a gente vê, cara. E o que Jesus estava trazendo em Mateus 6,33, ele meio que estava chamando a atenção para aquilo que um dia já tinha acontecido para Ana, aquilo que Salomão falou. Cara, tudo que está acontecendo hoje não é nada novo. Gente, preste atenção. Um dia já aconteceu debaixo do sol, está acontecendo de novo, e daqui a 2000 anos, quando chegar lá na época da ser igreja, vai acontecer de novo. Então fiquem com a dica. Vocês aqui em Mateus 6,33, olha o que Ana passou. Vocês não leram a Torá não, gente? Vocês não estão entendendo depois da Torá lá os livros, né, que acompanham a Torá, o Talmud ali, para poder entender, né, enfim, o livro dos profetas, para entender o que está acontecendo. E vocês de novo aqui, eu estou tentando dar um sermão para vocês não se preocuparem. Há uma confusão mental, a ansiedade, a confusão mental causada pela ausência ou pelo esquecimento, ou por você não saber quem é teu pai. Nunca esqueça mais disso. É a confusão mental daquilo que é do presente, se confunde com o futuro que não existe, te trazendo insegurança. O teu cérebro fica, isso é presente ou futuro? Isso é presente ou futuro? E aí entra a insegurança paterna. E aí a gente leu lá em Mateus 6,33, que eu pedi para vocês focarem. Passa para mim, por favor. Não, a gente vai... Mateus 6,33 de novo. Mateus 6,33, só para vocês entenderem aí. Mas buscai primeiro... Aqui está a solução. Jesus falou o seguinte, cara, se você não está entendendo, talvez você não está olhando a história de Ana, não viu como eu supri. A Ana estava começando a viver uma vida de vem, senta, levanta, curte, pula, oferta e sai. Vocês não entenderam isso, eu vou dar uma dica muito clara para vocês. Para que vocês vençam a sua opressão que tordoa. Crente, não crente, ateu, não ateu, homem, mulher, baixo, gordo, magro, alto. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu juro para você, desde quando eu tenho 5 anos de idade, eu escuto isso na minha vida. E eu nunca consegui entender direito. Buscai primeiro o reino de Deus. O que isso significa? O que isso de fato significa? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, eu já ouvi de tudo. Não, buscai primeiro o reino de Deus é você deixar tudo. Deixa tudo. Fica 24 horas por dia plantado dentro da igreja. Fica 24 horas plantado dentro da igreja, orando. Buscar a justiça de Deus. Não, justiça de Deus, então, cara, esquece. É eu ser justo, sabe? Justo. Passou uma grama ali, caramba, eu preciso... Não, eu estou justo demais hoje, sabe? Não, senta aqui, não é teu lugar. Quando a gente traz, o Espírito Santo me revelou, eu quero que você preste atenção nisso. Uma coisa que de alguma forma, tocou muito na minha vida e na de Bruna.
Quando Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus ele só pode ser buscado de uma forma, através de oração. O reino de Deus, que já está aqui em mim e você, porque quando Jesus veio, ele trouxe o reino dele e te colocou dentro do reino dele. João 5,24 fala disso, nós já estamos nele e nós já vivemos o reino dele. Esse reino dele é através do que eu creio, óbvio, mas é através de oração. Eu começo a alinhar exatamente para buscar o reino dele a minha mente, através da oração, para poder entender aquilo que se passa no reino dele, que é um reino linear, é um reino que não tem mudança, é o reino cujo rei é imutável, cujo rei é o cara que se assentou sobre o trono da terra, sobre todas as coisas, e falou assim, sou eu que dou a palavra final. E aí quando eu alinho a minha vida a uma vida de oração, é a única forma de eu buscar o reino. Não existe outra forma de você buscar o reino de Deus a não ser através da oração. Mas por que oração? Porque oração simplesmente é a forma que você se comunica com Deus. A oração é uma forma de você se relacionar. E você não consegue entrar nesse reino sem relacionamento. Sabe o reino político que você está querendo entrar? Está buscando relacionamento humano, mas é um reino que vai te dar um tombo. É um reino que te fez um monte de promessa na campanha e que muitas das vezes falha. Mas quando você entende que esse relacionamento buscado em oração no reino, que é imutável, cujo rei é imutável, cujo esse rei pegou o que mais amava e deu aquilo que ele mais amava por nos amar ainda mais, você começa a entender que esse Deus nos fez seres relacionáveis e que se nós somos a imagem de Deus, automaticamente esse Deus também é relacionável. Pegou aí? Se ele te fez relacionável e te fez a imagem dele, automaticamente ele também é relacionável. Então ele busca relacionamento com você. E a forma de você buscar o reino de Deus não tem outra a não ser você atingir isso orando, se relacionando. Pegou? Conforme você entra agora, conforme é buscar primeiro o reino de Deus, conforme você busca isso, é através da oração. Não tem outra forma. E ali o versículo continua. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus, você já entendeu o que é oração. E como é que eu busco a justiça de Deus? Já sei. Eu já sei como eu busco a justiça de Deus. A justiça de Deus, eu vou buscar olho por olho e dente por dente. Olho por olho e dente por dente, é assim que Deus é. Certo é o certo, errado é o errado. Hoje eu vou passar-lhe o facão. É hoje que vai dar, hoje é comigo. Hoje que eu vou pegar aquela mulher de jeito, aquela vizinha fofoqueira, eu vou cortar logo a língua dela. Essa é a justiça de Deus. Deus é justo. Deus não é fogo consumidor? É ou não é? Deus é fogo consumidor, sou filho dele, então vou tacar-lhe a fogo. Compra uma... A Amanda falando para o Nesias, compra logo uma garrafa de algo, bota... Não no Nesias, não, estou falando na casa do vizinho. Não, Nesias não, senão eu te pego, pelo amor de Deus. Muitas das vezes eu já fiz isso, estou brincando, tá, mano? Pelo amor de Deus. Assim, gente. Muitas das vezes a gente na carne... Quantas das vezes eu já peguei com a Bruna e já falei, cara, vamos cumprir a justiça de Deus, vamos fazer olho por olho, dente por dente. Quando Deus fala assim, cara, a minha justiça não é essa. A minha justiça não é essa. Quando você entender o que é a minha justiça, a minha justiça foi cumprida em Cristo. A justiça de Deus, pega isso aqui, a justiça de Deus, ela foi cumprida em Cristo. A justiça de Deus, ela foi derramada a ira dele sobre Cristo, lá na cruz do Calvário. A justiça de Deus, ela foi derramada todinha, toda a ira, tudo aquilo que era praga, tudo aquilo que era contrário a mim e você, tudo aquilo que de alguma forma era de maldição hereditária, de doença, foi derramada na justiça que foi cumprida em Cristo, porque ele não precisava sofrer aquilo, ele não cometeu pecado. A natureza pecaminosa que aconteceu em Adão, que acabou vindo sobre nós, nele não aconteceu. Mas ele se fez natureza pecaminosa, usufruindo, pegando tudo aquilo que de ruim era destinado para mim e para você, para poder ir sobre ele. Então nele, você e eu somos justos.
Você, eu e nele podemos ter uma mente equilibrada. Você, eu e nele podemos ter, de alguma forma, ser livre de todas as amarras de doença, de pecado, de pobreza, de tudo que é ruim. Porque nele é completa toda a justiça de Deus. Então, quando você pensa na justiça de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, é através de oração. E a sua justiça. A sua justiça, quando agora você entendeu de novo o que é a justiça de Deus, não tem outra forma de você buscar, já que está conquistado, é através de ação de graças. É através de ação de graças. Você atinge a justiça de Deus através de ação de graças. Porque isso já foi conquistado na cruz. Você não é mais um exército, eu sempre falo isso aqui, de conquista. Você é um exército de ocupação. Você tem que tirar da tua mente que você precisa invadir, você precisa fazer, eu vou guerrear, eu vou fazer. A tua guerra você vive na justiça de Deus, tomando posse daquilo que Ele já conquistou para você. E você faz isso através da ação de graças. A gente vai passar lá. Passa para mim, por favor. Pode pular isso. Olha o que Filipenses 4,6 diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo per oração, ou seja, buscando o reino, e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo e Pedro vêm enfatizar isso. Pedro, eu já passei ali para poder adiantar. Ele vem colocar, se quiser voltar um pouquinho, ele fala da oração, enfim, que eu falei lá atrás, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou seja, através da oração, buscando o reino, e aí volta de novo lá para mim, meu irmão. Filipenses 4,6, Paulo completa dizendo, a sua oração seja lançada diante de Deus, para você atingir o reino, mas para de alguma forma você viver a justiça de Deus. Não tem outra forma de você viver a não ser através da gratidão, de você agradecer a ação de graças. Sabe, a justiça de Deus ela foi feita toda em Cristo, conforme eu falei. Ela foi boa, perfeita e agradável. Você tem um Pai eficiente. Ele não deixou nada por fazer na cruz. Nada. O movimento da cruz é completo. Por isso que a gente sempre fala aqui, não é o teu vir para a igreja, não é a tua religiosidade, não é o quanto você está dando. Isso não vai chamar a atenção de Deus. O teu Pai foi eficiente, Ele é eficiente, toda eficiência foi feita na cruz, 100%. E é por isso que a gente consegue alinhar, exatamente. Buscai primeiro o reino de Deus, através da oração. E a sua justiça, através da ação de graça. Eu já agradeço pelaquilo que Ele fez. E eu usufruo, porque agora tem um escudo que me blinda de todo mal, de todo passado, de toda condenação. É Cristo que me blinda. Eu estou escondido nele. Paulo vem falar que nós estamos escondidos em Cristo. E é por isso que você e eu podemos caminhar de cabeça em pé. Você pode entrar na tua empresa de cabeça em pé. Eu não sei qual está a situação da tua empresa. Você pode entrar no teu casamento de cabeça em pé. Você pode entrar na rua, no banco de cabeça em pé. Você pode entrar na tua faculdade de cabeça em pé. Porque você está blindado nele. Você está escondido na justiça dele. E olha que interessante aqui, 1 Tessalonicenses 5,18. Olha como é que fecha certinho. Em tudo, dai graças. Porque o quê? Essa é a vontade de Deus em Cristo. Vocês lembram que Isaías falou que foi a vontade de Deus moê-lo? Você lembra disso? Se não me engano, Jeremias e Isaías, se alguém puder abrir rapidinho na Bíblia, foi a vontade de Deus. Ele se agradou moê-lo. Ele agradou moê-lo. Foi Deus que se agradou de moer o filho. Por mim e por você. Não foi uma causa assim pensada. Lá em Apocalipse vem dizer que o cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. Para o dia que ele foi preparado para a morte. Então Paulo diz o seguinte, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E qual foi a vontade de Deus? Moê-lo. Para que nele fosse despejado todo o mal, toda a praga. Para que nele você e eu fôssemos justiça de Deus. Para que a partir disso você desse ações de graças. Ações de graças. Porque agora você pode caminhar em vitória. Não pelo que você produz, mas pelo que Ele produziu por você na cruz. E a forma de viver isso não tem jeito. É ação de graças. Amém?
E aí a gente volta para a história de Ana para a gente entender como é que Ana usou isso que o Rafa explicou. A oração com ação de graça. E ela começou a trocar o foco dela, tirar o foco dela daquilo que ela precisava, da necessidade dela, e começou a botar o foco dela no que ela já tinha, no Deus que ela já tinha. Porque é aquilo que a gente sempre fala, quem tem a tua mente tem a tua vida. Porque tudo que você faz começou primeiro aqui. Você começa a pensar, eu quero, pum, você faz. Então, quem tem a tua mente tem a tua vida. E a gente sempre decide o que fazer com aquilo de ruim que chega na nossa mente. Porque Ana podia ter continuado chorando por 200 anos, sem comer a carne do sacrifício. Não quero, tô triste, tô acabada, não quero, vou viver aqui focada no que me falta. Mas Ana se levantou, ela se levantou. Esse se levantou significa ela tomou uma atitude ativa. Vou fazer alguma coisa. Chega, já chorei, entendeu? Já vi que a ansiedade veio com tudo, mas o que diz 1 Pedro? Lançai sobre ele todas as ansiedades. Sobre quem? Sobre Deus. Não é sobre o vizinho, não é sobre a tua melhor amiga, não é sobre o teu melhor amigo, é sobre aquele que pode resolver o teu problema. Deus. E aí ela se levantou. E o versículo 10 diz o quê? Justamente o que o Rafa falou sobre oração. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela levou tudo aquilo que estava acabando com ela para o único que podia resolver. Por que a oração... Bruna, mas vocês já não falaram que tudo foi feito pela graça? Graça é favor imerecido. Sabe, Jesus bradou, tetelestai, está consumado. Por que eu preciso orar? Se está consumado, isso é uma mentalidade... que Satanás, ele vai colocando assim, sabe? Por que você precisa orar, meu filho? Não está consumado? Já não está vindo à igreja? Por que tem que orar para abrir a boca para declarar? Porque quando você abre a tua boca, você exerce a tua fé. É simples assim. E essa é a vitória que vence o mundo. Tua fé. Se ele tira a tua fé, tirou a tua vitória. Como é que você expressa a tua fé? Com aquilo que você fala. Pronto. Com aquilo que você fala. Você expressa a tua fé. Porque você... a oração é assim, eu creio tanto que eu não estou abrindo a minha boca para falar com a parede, porque eu não estou aqui falando para a parede, eu estou falando, se eu creio a ponto de abrir a minha boca para ficar falando sozinha no meu quarto, é porque eu creio que tem alguém que está ouvindo, isso é fé. Fé é aquilo que vence o mundo, ou seja, a oração, ela é o que traz aquilo que já foi conquistado pela graça, só que você acessa pela fé. Como é que você expressa a tua fé? Com a oração. E Ana se levantou e ela levou aos pés de Deus com amargura. Gente, leva do jeito que você tá. Ele é teu pai. Pai, não tá dando. Tá difícil, não sei o que eu vou fazer. A minha mente tá desesperada. Uma hora eu penso uma coisa, outra hora eu penso outra. Eu já pensei em me matar, eu já pensei em largar esse homem. Eu já pensei em sair desse emprego. Eu não sei como é que vai ser meu futuro, como é que eu vou botar meus filhos em escola. Não sei. Pai, eu não sei. E aí você começa a levar isso para o único que pode resolver. Olha o que diz o versículo 15. Olha só. Eu vou entrar nessa conversa porque o sacerdote chega, tem uma conversa com Ana. Ana fala assim, mulher, tu tá bêbada, tá aí falando uns negócios esquisitos, tá meio esquisita aí. Ela fala, não. Ela responde isso, não, eu não tô bêbada, não. Sabe o que é que tá acontecendo? Eu sou uma mulher atribulada em espírito. Nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido. Parece que tô bêbada, mas não tô. Porém, eu estou derramando a minha alma perante ao Senhor. 1 Pedro, levai sobre ele toda a sua ansiedade. É o que Ana estava fazendo ali. Ana estava derramando a alma dela através da oração diante de Deus. Ela estava levando para o único que podia resolver o problema dela. E aí, olha o que diz. Antes de eu entrar nisso, ela começa, ela sai disso. A Bíblia diz que ela sai feliz. Acho que eu botei ali esse versículo, se eu não me engano. Eu botei, é o 18. Olha o que está dizendo ali. E a mulher foi o seu caminho. Ela orou, ela levou aos pés de Jesus. Ela levou, de Jesus não, de Deus, porque Jesus não tinha nascido. Ela levou aos pés de Deus toda angústia, toda tristeza de alma, tudo aquilo que estava afligido, parou de orar. Caramba, e o que aconteceu? Ela comeu, ou seja... ela conseguiu agora, depois de ter deixado a ansiedade dela aos pés daquele que podia resolver, usufruir das bênçãos que já estavam disponíveis para ela. E o seu semblante já não era triste. Sabe o que diz Filipenses, que o Rafa leu ali? Não andeis ansiosos por... Deixa eu só voltar aqui em Filipenses, que eu acho que vale a pena a gente ler de novo. Olha só, não andem ansiosos por coisa alguma, mas tem tudo pela oração. Ana fez isso. A gente já vai ver que ela também deu ação de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus. Não tem ali o versículo 7, mas o versículo 7 diz assim:
E aí, então, qual que é a conclusão de eu orar e de eu agradecer? E aí, a paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração, vai guardar a tua mente. Olha o que diz que Ana aconteceu. Ana, exatamente aconteceu a mesma, exatamente isso, olha aí. Ela já não era triste. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, quando você leva diante daquele que pode resolver, a paz de Deus, que excede o entendimento, não é para você entender. Você não vai ver o teu milagre muitas vezes acontecendo no minuto seguinte que você acabou de orar, mas a gente não vive a paz porque o milagre chegou. O que é libertador de ter Cristo é viver a paz sem o milagre ter chegado. Porque viver em paz depois que o milagre chegou, você não precisa de Jesus. Qualquer pessoa está feliz depois que o milagre chegou. Qualquer pessoa agradece. Você dá um presente de aniversário. Obrigada. Agora, você já viu alguém agradecer se chegar? Obrigada, amor. Obrigada pelo presente que você não me deu nada, mas estou agradecendo sem ver. Isso é fé. Você precisa desse tipo de fé. E aí a Bíblia diz que Ana se levantou de madrugada e adorou perante ao Senhor. Gente, ela tinha tido filho já? Estava grávida? Não estava. Mas por que ela adorou? Ela deu ações de graça. Pai, eu já te agradeço. Porque eu não preciso esperar para ver, para agradecer. Se eu creio que você já fez tudo o que precisava ser feito, o meu agradecimento também tem que vir antes de eu ver o milagre. Porque agradecer depois que eu vi, qualquer pessoa faz. Você não precisa de Jesus para ficar feliz depois do milagre. Por isso que é libertador ter Cristo. Porque diante de circunstâncias difíceis eu posso orar, eu posso agradecer, não pela circunstância, mas apesar dela, porque eu sei que em Cristo ela tem data e hora para acabar. E eu posso, Pai, eu te agradeço, eu louvo e eu estou feliz aqui. Paulo e Silas, os dois falando sobre o Evangelho de Jesus, preso, açoitado, dentro da cadeia. Como que eles agradeceram? Jesus, obrigada porque estamos presos, cadeia maravilhosa que o Senhor nos colocou. Não, ele não estava agradecendo pelo problema. Apesar deles estarem na cadeia, eles agradeceram. Pai, eu sei, porque eu sei quem você é. Acabou, e eles começaram a agradecer. E o que foi posterior a isso? Cadeias quebraram, eles foram libertos, carcereiro conheceu Jesus, aceitou Jesus, salvou a família do carcereiro. Por quê? Porque a ação de graça nada mais é do que uma expressão de fé. O que é a vitória que vence o mundo? A tua fé. Então é muito sério isso, a gente não pode abrir mão da oração. Sabe, a gente muitas vezes abre mão como se fosse uma coisa tácita. Aceitei Jesus, agora vou viver o reino de Deus. Você precisa crer a ponto de abrir a tua boca e orar. Eu contei uma história rapidinho ontem nos jovens, que foi o seguinte. Uns fazendeiros se reuniram para fazer uma oração porque eles queriam chuva. E aí uma menininha de 5 anos veio com guarda-chuva. Daí todo mundo falou, mas por que tu trouxe um guarda-chuva? Ela falou, vocês não vão orar por chuva? Eu não quero voltar para casa molhada. Ou seja, ela teve tanta fé que ia chover. Não, peraí, nós vamos orar. Então já vou levar meu guarda-chuva. Pô, eu tenho tanta fé que esse paralítico vai levantar que eu vou comprar uma botina e já vou levar na oração. Porque se levantar já tem um sapato. Porque você crê a ponto de ter uma ação compatível com aquilo que você crê. Ah, eu perdoo. Eu senti que eu perdoo. Tá? Às vezes, para falar a verdade, não estou nem sentindo. Mas pela fé, estou abrindo a minha boca e dizendo, eu perdoo fulano de tal. Cara, tenha uma ação compatível com aquilo que você está dizendo. Chama a pessoa para tomar um café. Ah, perdoa o meu marido. Tem uma ação compatível com quem perdoa. Dá uma namorada no marido, mesmo não querendo. Começa, minha gente. Começa, entendeu? Porque a gente começa a ter uma ação compatível de agradecimento e de fé com aquilo que a gente está declarando. E eu coloquei para finalizar essa parte, essa frase que eu amei. Não use a oração como último recurso. Quantas das vezes você fala assim, já tentei de tudo, agora está nas mãos de Deus. Agora eu fiz tudo o que eu pude, agora está nas mãos de Deus. Cara, tu botou nas mãos de Deus como último recurso. Você pode fazer isso? Você pode. Não tem problema nenhum. Deus vai te ajudar? Vai. Mas se você colocar a oração como primeiro recurso, você vai encurtar um caminho, às vezes, de dor, sofrimento, de tragédia na tua vida, sabe? De tempo perdido, de fracasso. Então, ao invés de a oração ser o teu último recurso, já fiz tudo, agora está nas mãos de Deus. Não. Antes de qualquer coisa, está nas mãos de Deus. Eu vou falar, eu vou abrir a minha boca em fé. Olha o que esse cara falou. Você poderá fazer mais do que orar depois que tiver orado. Entretanto, não pode fazer mais do que orar até ter realmente orado. Você pode fazer tudo o que você quiser depois que você orou. Ora, coloca nas mãos de Deus, vai sentindo paz no teu coração, mas se você não orou, não dê um passo. Ore primeiro. Porque quando você ora primeiro, você está dizendo, pai, é contigo, não é comigo não.
começa a ansiedade, esse medo, vai começando a dar espaço para uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz está disponível para mim e para você. E esse é um caminho muito simples. Bruna, é orar e ações de graça? É simples, mas é extremamente profundo. E como a gente abre mão dele no nosso dia a dia? E é contigo. Boa. Depois eu termino a história de Ana. E a gente vai ali perceber que a Ana estava orando de uma maneira diferente, né? A oração ela tem que ser o primeiro passo, não o último, na minha opinião. E a gente vê muita coisa acontecendo. A gente recebe, né, notícia de vocês aqui, pessoas orando no Espírito. Você vai entender que orar no Espírito é diferente que orar em Espírito. Orar em Espírito, a gente fala que é oração de línguas, né? Não vamos entrar nesse mérito hoje. Só que Paulo, ele convida a gente, quando ele escreve lá em Efésios, dizendo o seguinte: orando em todo tempo, com toda súplica no Espírito, e vigiando nisto, em toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar no Espírito, conforme eu falei, é diferente de orar em Espírito. Orar no Espírito é você alinhar a tua mente em oração à mente do Espírito Santo. Quando você está na carne, você está sofrendo muito e essa ansiedade está te amargurando, é verdade ou não que você começa a orar a Deus os problemas? Não tem problema nenhum você orar os problemas. Mas você estagna a tua vida ali. E o Espírito Santo está te convidando, conforme Paulo escreveu Efésios 6,18, para que você e eu comecemos a orar no Espírito. Para que você comece a alinhar a tua oração com aquilo que Ele pensa sobre você. Das palavras que você tem soltado para Ele. E aí você começa a orar e não focar nos problemas, mas orar o tamanho do teu Deus. Você começa a orar apresentando as dificuldades, mas entendendo a tua paternidade. Você começa a orar no Espírito, entendendo porque você não é um robô, que para todo mundo é impossível, mas que essa confusão mental não pode entrar no teu cérebro, porque o reino que você começa a botar a tua mente não pertence mais a esse reino, mas pertence ao reino que é imutável, que é o reino que não muda, o reino que não tem crise, o reino que não tem subida ao alto de dólar, que não tem câncer, que não tem impossíveis, mas um Deus que nada é impossível. E aí depois você vê Ana orando no Espírito, chorando a ponto de Eli falar: Ana, você parece que você está bêbada. Até então ela estava orando, reclamando ali. Mas quando ela começa a orar no Espírito, ela começa a sacudir o mundo espiritual. Ela começa a sacudir. Sabe, mãe, quando você começa a orar pelo teu filho que está nas drogas, eu tenho exemplos de pais que estão sentados aqui, ó, que oraram pelos filhos para estar hoje aqui, ó, que vocês nem imaginam. Esses dias eu estava lá reunido com jovens casais que a gente treina, eu recebi um áudio da Amanda, orando pelo genro, para o futuro genro, no Espírito, falando em línguas, já profetizando para o futuro casamento da filha dela. Hoje eles estão apenas namorados, mas ela já estava lá profetizando sobre a vida. E isso mexeu com o grupo. Glória a Deus pela tua vida, mano. A gente tem erros, a gente tem falhas, a gente tem problemas. A gente é diferente um do outro. Mas a gente está aqui para se fortalecer. Esses dias eu estava viajando e trocando com a Marcele. Falei: Marcele, ora sobre isso aqui, sobre um projeto que a gente está para escrever, enfim, umas coisas daqui na igreja. Ela falou: fica tranquilo, pastor. A minha vida é balizada na oração. São de pessoas assim que o reino precisa. Que antes de tomar qualquer decisão, ela ora, ela entende. E não é oração qualquer, sabe?
orando. Mas aquela oração que vai sacudir o mundo espiritual. Pai, está complicado. Está complicado no meu casamento, está complicado na minha casa. Essa situação parece que muda para todo mundo, menos para mim. Mas eu começo a orar, alinhando a minha mente segundo a tua mente. Porque eu sei que você tem pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que desejais. Aleluia. Aleluia. E aí a gente entra na ação de graça. Conforme a Bruna falou, a ação de graça, ela é o ponto auge da fé. Você sabe por quê? Porque você crê é fácil. Agora você crê e você já agradecer sem ter recebido, que são elas, Rudy. Você crê, hein, Mandinha? E você começar a agradecer. Que nem casado está indo, mas você já agradeceu pelo teu genro. Pelo futuro casamento abençoado, próspero, que sua filha vai ter. Você nem está vendo ainda. Às vezes a situação está horrível dentro do teu casamento. Tem um laudo que já chegou na tua empresa de falência, de desemprego, de câncer. Crer é fácil ali naquele momento, talvez. Às vezes você está alinhado, você crê. Mas aí você começa a liberar ação de graças. Pai, eu te agradeço. Porque isso aqui é uma vírgula e o ponto final é teu. Pai, eu te agradeço. Porque está todo mundo falando o contrário. Mas eu ando segundo você fala e não segundo a vida me apresenta. Pai, está todo mundo falando que não tem jeito o meu casamento, não tem jeito o meu filho, mas eu creio que você levantou ele para ser um pastor, para ser um pregador, para ser um cantor teu. Ele vive para ti. Aleluia. Você começa a agradecer, mesmo sem ver. Por isso que a gratidão é o ponto auge da fé. A gratidão é o ponto auge da fé. E quando você entende isso, olha o que você pode fazer. Olha que loucura. A gente vai a João 14, de 12 a 14. Olha o que Jesus fala. Se vocês crerem em mim, preste atenção nisso, senhora igreja. Se vocês crerem em mim, obras maiores... Cara, não sou eu que estou falando isso. Quem que falou isso, Lucas? Me ajuda? Quem que falou isso mesmo? Se vocês crerem em mim... Foi Rafael? Foi o pastor Rafael? Foi o pastor Antônio Cirilo? Foi o pastor quem? Foi o pastor quem? Esqueci o nome dos pastores. Jesus, foi, não foi? Foi, Nesias? Cara, isso aqui não é blasfêmia, foi Jesus que falou. Se vocês crerem em mim. E aí quando você linka, entendendo que o ponto auge de você crer é você ser grato. Então se você crer a ponto de você ser grato, você vai preencher essa lacuna que está dentro do teu cérebro aí, causando ansiedade, medo, e você vai fazer obras maiores do que eu fiz. Cara, isso não sou eu te prometendo, foi Jesus que te prometeu. Uau! Cara, você pode andar sobre as águas, você pode ter um casamento próspero, você pode ter uma vida próspera, você pode ressuscitar mortos, você pode botar a mão sobre enfermo e ser curado, quando você começar a crer e acreditar e agradecer, porque obras maiores você farão em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Sabe? E a gente se baliza. Aonde isso? Você e eu não precisamos fazer nada. Olha o que diz Hebreus 4:3. Cara, isso é muito profundo. Eu vou te chamar a atenção lá para o último. Ali, ó, para a parte B. Não entrarão no meu descanso. Embora, preste atenção. Aqui ele estava escrevendo para a galera lá de Judá. Preste atenção no que está escrito aqui. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Cara, tudo que você precisa, por isso que eu vou reforçar de novo, você e eu não somos um exército de conquista, nós somos um exército de quê, ser igreja? De o quê? Ocupação. Tudo que você e eu precisamos já está preparado antes da fundação do mundo. Isso aqui não é um conceito meu, não é uma teologia minha, isso é letra fria da palavra. Tudo que você precisa. Eu vou te dar um exemplo para poder terminar aqui a minha parte. A gente está diante de um povo curitibano que está nos assistindo aí, tem a galera do Rio também, que é linda, sou carioca, inteligente, mas o povo inteligente como o povo curitibano. Eu tenho dificuldades aqui às vezes, porque eu tenho umas gírias estranhas.
Minha mulher fala assim, amor, você falou esse negócio no culto. Tento, Minha liderança, gente, é difícil pra mim. sabe. Eu tô melhorando. Tá rindo, né, irmão? Tá rindo, tá doido pra falar, né? Eu tô melhorando, gente. Presta atenção. Gênesis, quando foi criado, no primeiro dia Deus criou o homem, correto? No primeiro dia Deus criou o homem. No segundo dia Deus criou o homem. No terceiro dia Deus criou o homem. No quarto, no quinto, no sexto, eu acho. Presta atenção. Ele preparou tudo para o homem. E depois ele criou o homem. Deus não criou o homem, e o homem começou, Rafa, a sentir fome, e Deus falou assim, meu Deus, e agora? Tem que preparar comida. Sabe, Tiagão, o homem começou a sentir sede, Tiagão. Deus falou assim, rio. Deus preparou tudo antes, e depois formou o homem. Para ele desfrutar daquilo que já estava preparado. Mostrando desde lá de Gênesis, que você e eu somos um exército, apenas de ocupar as maravilhas que ele já fez, para desfrutar do melhor. Amém? E finalizando a história de Ana, trazendo justamente esse ponto de que em todas as promessas a gente já tem o sim e o amém, que tudo aquilo que precisava ser feito já foi feito antes que eu e você pudéssemos existir. Eu queria chamar a atenção para um último personagem dessa história, que é Eli, o sacerdote. Ele estava assentado numa cadeira. Olha que maravilha. Eli, a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o que Jesus está fazendo? Ele está assentado à direita de Deus Pai. E os sacerdotes naquela época não ficavam sentados. Não era uma coisa normal o sacerdote ficar sentado. Mas, coincidentemente, Eli estava assentado. Que significa o quê? Numa posição de descanso de quem já cumpriu tudo o que precisava ser feito. A mesma posição que Jesus, como nosso sumo sacerdote, está hoje em dia. Ou seja, Eli é uma figura que aponta para Jesus. Então Eli respondeu, vai em paz, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Eli, apontando para a figura que aponta para Jesus, diz, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Olha o que diz segunda... não coloquei. Minha gente, não coloquei. Mas eu acho que é 2 Coríntios. Não vou lembrar se é 2:10, mas eu acho que é 2:10, que diz o seguinte, e em todas as coisas, em todas as promessas, você já tem o sim e o amém. Então eu não vou orar para Deus, você quer me curar? Você já tem o sim e o amém, porque pelas pisaduras de Jesus você foi curado. A gente tem que aprender a ter uma oração potente de fé, que não significa orar meia hora, significa orar crendo. Peraí, eu já tenho o sim e o amém em todas as promessas? Você já tem o sim e o amém em Cristo. Olha o que Eliú diz ali, vá em paz, porque o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele concedeu para Ana. E o que é que aconteceu com Ana, gente? Ana teve filhos. Quantos filhos? 5. 5 é o número da graça, do favor imerecido de Deus sobre a vida de Ana. É esse favor imerecido que está sobre a minha e sobre a tua vida. A graça, ela nos alcança. Ela nos alcança. E Ana, ela creu. Ana, ela creu na consciência de que eu sei agora em quem eu tenho crido. E olha que maravilhoso, gente, o final dessa história. Ana, ela tem 5 filhos, depois do primeiro, ela tem 6, que o primeiro, esse filho da promessa é Samuel, foi o profeta Samuel que ungiu o rei Davi, e ela tem esse primeiro filho, só que sabe naquela oração, o que ela fala para Deus? Ela diz assim, Deus, se der certo, eu vou dar o meu filho para você. Eu vou trazer o meu filho para o templo e ele vai ser consagrado para ti. E ela engravida do Samuel. E aí ela tem o Samuel, que significa presente de Deus, né? Uma bênção. E aí agora ela tem que cumprir aquilo que ela falou. Você imagina, você pediu um filho e agora tu tem que entregar esse filho para Deus. Entregar num templo para ser criado por um sacerdote porque você prometeu. Eu, se fosse Ana, eu ia falar, Deus, falei, me desculpa, me equivoquei, porque eu não sabia o que era esse amor. Cara, o bebê nasceu, ela amamentou por ano até ele desmamar. Ela amou aquela criança olhou para ela, sorriu, ela teve relacionamento com aquele bebê. E eu, se fosse Ana, ia falar, Deus, eu prometi, mas assim, não dá, eu amo demais, eu não vou conseguir entregar, porque isso aqui é tudo para mim, eu amo demais esse filho, não dá.
Olha a oração de Ana. A oração de Ana quando foi entregar o Samuel depois de desmamar ela. Depois de desmamar ele. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. É isso que a gente tem que fazer. Porquanto eu me alegro na tua salvação. E aqui tem uns outros detalhes que diz que ela entrega o filho dela, ela leva vinho. Vinho significa alegria. Então ela entrega o filho feliz. É isso que você está querendo me dizer? Exatamente. Exatamente, porque agora, diferente daquela Ana, dos primeiros versículos, em que Eucana olha para ela e fala: não sou eu melhor do que 10 filhos? Agora ela entendeu: caramba, Deus é melhor do que qualquer coisa. Eu já tenho tudo o que eu preciso porque eu tenho Deus. O meu milagre não é o meu objetivo de vida. O meu objetivo de vida é Deus e, consequentemente, o meu milagre vai vir porque eu estou buscando o primeiro reino de Deus e as demais coisas me serão acrescentadas. Porque agora o meu foco não é a minha cura, não é o meu filho. O meu foco é Deus. E eu começo a agir em ações de graça. E aí, depois disso, o que acontece? Ela tem mais 5 filhos. 5 é o número da graça. Graça, um favor imerecido sobre a vida de Ana. E para finalizar, se a banda quiser subir, a gente veio falando sobre a mente, sobre as batalhas que acontecem na nossa mente. E a coisa mais maravilhosa é que Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele não começa o ministério dele levantando morto, ele não começa o ministério dele curando paralítico, multiplicando pão e peixe. Ele não começa o ministério assim. Qual é o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus pode parecer uma coisa muito boba, é transformar água em vinho. Mas olha como esse milagre é significativo e ele fala sobre tudo que a gente vem falando da mente durante todas essas 4 semanas. Jesus, ele manda pegar 6 talhas. 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Essas 6 talhas, esses 6 recipientes, eles falavam sobre mim e sobre você. E Jesus, ele enche esses 6 recipientes de água e ele transforma água num vinho excelente, num vinho maravilhoso. Ponto. Esse é o primeiro milagre de Jesus. Depois desse tem cura, depois desse tem ressurreição de morto, depois desse milagre tem multiplicação. O que é que isso quer dizer para mim e para você? Que o primeiro milagre de Jesus na minha e na tua vida é no dia que você fala: eu quero Jesus. Pum! E a tua natureza, aquela natureza pecaminosa, é removida e entra dentro de você a natureza do próprio Deus e começa o segundo milagre de Jesus na tua vida, que é a transformação da tua mente. Porque quem tem a tua mente tem a tua vida. Esse milagre, antes de você viver qualquer outro milagre na tua vida, esse milagre ele precisa acontecer. Sabe, a tua renovação da mente para você entender quem você é em Deus, quem Deus é. Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a sua mente, para que você transforme o mundo e para que o quê? Que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E tem milagre disponível pra gente, tem reino de Deus disponível pra gente nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas primeiro, renova a tua mente, porque tudo aquilo que você faz, todas as tuas ações começam primeiro aqui. E a tua mente é renovada quando você vai para a palavra, quando você abre a tua boca para orar, quando você abre a tua boca para agradecer em fé. Naturalmente a tua mente vai sendo renovada e o que sai da tua boca é o que saiu daquelas 6 talhas naquele dia. Um vinho bom, um vinho novo. Vamos fazer um momento de oração para terminar. Se você puder ficar de pé, por favor. Está liberando você já. Tem dias que a gente não tem força para orar, não é verdade? Tem dias que tá ruim o negócio. Tem dia que tá amargurado, tem dia que tá complicado. Não sei de você, mas sou ser humano. E essa palavra, como eu falei, isso vem primeiro pra gente, né? A gente recebe aqui antes de passar para vocês. Romanos 8:26 diz que, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Você já orou como Ana? Que às vezes não sai palavra nenhuma da tua boca, só choro, só às vezes... Deus tem misericórdia de mim.